Boa noite, boa noite, boa noite. Hugo Medeiros aqui, chegando para mais um especial do Coluna Blues Rock. Já tivemos o especial Led Zeppelin, já tivemos o especial Creedence Clearwater Revival e hoje temos um especial que eu gosto demais dessa banda. Mas vão falar, mas não é rock and roll, não é blues. Tudo bem, não interessa. Eu estou numa fase que não me importa os rótulos. O que importa é ser boa música e tocar o nosso coração. Hoje será um especial que vai me deixar muito, mas muito, mas muito feliz, porque foi uma das bandas que me ensinou justamente a largar de preconceito. Estou falando do Kraftwerk, banda alemã que foi o pai da música eletrônica, foi o pai de todas essas músicas com os usos de sintetizador, de sequenciador, de computador, enfim. É uma banda que eu aprendi a gostar, a admirar e a amar. Pois bem, hoje um abraço, uma boa noite a Ellen, a nossa enciclopédia do blues rock. Uma pausa pro gelo. Lembrando que essa cerveja aqui, deixa eu virar para não me parecer a marca, poderia ser sua, mas por enquanto ela aqui vai ficar sem marca, porque você ainda não está me patrocinando. Pois bem, hoje farei aqui um especial Kraftwerk, mas por que esse especial Kraftwerk? Porque semana retrasada, na verdade, o Florian Schneider, um dos membros fundadores do Kraftwerk, faleceu. Na verdade, ele faleceu uma semana antes, até ele faleceu dia 30 de abril, só que a morte dele foi anunciada apenas semana passada. Pois bem, gente, como eu já falei, eu gosto muito do Kraftwerk, tá? Tô gostando que tem muita gente aqui entrando. E eu gosto demais do Kraftwerk, e Kraftwerk foi uma banda muito influente, não só na minha vida, como na música pop do mundo inteiro. Pois bem, hoje nós teremos aqui dois convidados. André Floyd, que eu já vi que já está aí. O André é editor do blog e da página Confraria Floyd Stock. Ele é um viciado em Pink Floyd, ele é viciado em rock progressivo, mas também em música no geral. O cara sabe demais. E também contaremos com a participação do Otávio Castro, aquele gaitista que eu tive a honra de conhecer na última segunda-feira e já virei amigo, já virei fã, já virei um discípulo do cara. A Ellie está falando. Eu gosto também, apesar de conhecer muito. De conhecer muito ou pouco. Enfim, vamos lá. Eu, como sempre aqui, eu farei um rápido histórico sobre o Kraftwerk. Depois eu chamarei aqui, apaguei aqui a música, senão vai atrapalhar. Depois eu vou chamar o Otávio Castro para falarmos sobre os conceitos musicais do Kraftwerk. E depois chamarei aqui o André Floyd para falarmos aí sim sobre a discografia, sobre o impacto do Kraftwerk na música e no rock. Vamos lá. Antes disso, lembrando que a Copa do Brasil está nas semifinais. Hoje, nesse exato momento, ainda dá para votar a semifinal entre Barão Vermelho e Dr. Sin. Em quem que você vai votar? O rock oitentista do Barão ou o hard rock, hard metal, como vocês queiram, do Dr. Sin? Eu adoro as duas bandas, tenho que admitir. As duas bandas seriam muito bem representadas na final. Lembrando que vocês podem votar nos comentários do post, da postagem, e também na enquete dos stories. Vote lá, porque na sexta-feira tem a outra semifinal, Mutantes contra Raul Seixas. Quem será que vai para a final? Depende de vocês. Vamos lá. Enquanto o Otávio não nos dá a graça aqui da sua presença, vamos lá, vamos falar Kraftwerk. A começar, que Kraftwerk é uma banda que foi originada em 1970 pelos amigos, até então estudantes de música, no Conservatório de Düsseldorf.
Estou falando de Florian Schneider e Ralf Ritter. Hoje nós estamos tendo um especial sobre uma banda alemã. Então, assim, quem fala alemão vai me desculpar, mas eu não sei fazer a pronúncia correta dos fonemas e das palavras alemãs. Pois bem, Ralf Ritter, Florian Schneider estavam desde 68, se conheceram em 1968 no Conservatório de Düsseldorf. Düsseldorf, eu nunca fui à Alemanha, infelizmente. Se algum patrocinador quiser me levar para a Alemanha, estamos aí. Eles se conheceram no Conservatório de Düsseldorf, uma cidade completamente industrial, uma cidade muito rica. Meu irmão e outros amigos que já foram a Düsseldorf, eles ficaram assim super impressionados. Pois bem, se conheceram lá, logo depois fizeram uma banda, mas se a gente vai falar de Kraftwerk, se a gente vai falar dos pais da música eletrônica, temos primeiro que chegar na raiz do Kraftwerk. E a raiz do Kraftwerk não fica limitada a Ralf Ritter e Florian Schneider. Minha filha está aqui me enchendo o saco, para variar. Pois bem, qual que vai ser a raiz do Kraftwerk? Vão ser dois nomes. Stockhausen e John Cage. Vamos começar primeiramente pelo Stockhausen. O Stockhausen era um compositor alemão e ele era foi uma grande influência não apenas no Kraftwerk, mas em toda aquela cena alemã, que mais tarde ficaria conhecido como Krautrock. Veremos daqui a pouco que essa denominação Krautrock, na verdade, não era nem um pouco agradável, muito pelo contrário, mas isso é uma conversa que nós teremos daqui a pouquinho. Pois bem, quais eram os conceitos musicais do Stockhausen? Ele, que foi uma grande influência, ele foi um grande representante da cena, da música contemporânea. E o que seria essa música contemporânea? Seria aquela música eletroacústica. O que seria essa música eletroacústica do Stockhausen? Ele pregava o indeterminismo musical. O que é o blues? O blues é um mantra lá. O que é o rock do Rolling Stones? Tudo isso maravilhoso. Mas o Stockhausen, ele procurava uma música que quebrasse com as regras, que não se prendesse aos padrões pré-definidos. Por isso que o Stockhausen, ele foi um cara que pregava a desordem do dadaísmo, ele pregava a fusão da música, da literatura com as artes visuais. Portanto, todos aqueles happenings da década de 60 nos Estados Unidos têm a sua raiz também na Alemanha. Ele vai ser um visionário, porque ele começa a abandonar instrumentos, digamos, tradicionais, por instrumentos inusitados. Ele começa a explorar os sons do cotidiano, ele começa a explorar o silêncio. Isso tudo fazendo com que sua música fosse uma coisa que nunca tenha ocorrido. Pois bem, Stockhausen, de um lado, fazendo, por exemplo, músicas como quarteto de cordas com helicóptero. 4 instrumentos de corda, 4 hélices de helicóptero, fazendo uma música até então completamente nova. Uma música que rompia com barreiras. Pois bem, aí o Wallace está falando do movimento estudantil na França. Sim, em 68 também, na Alemanha foi muito forte. Era uma época de contestação, era uma época de Guerra Fria, ainda mais a Alemanha dividida. Veremos mais daqui a pouquinho sobre isso quando eu for falar de Krautrock. Pois bem, é muito legal, tem um documentário muito bacana chamado, tem no YouTube, inclusive com legendas, Krautrock, The Rebirth of Germany. Por quê? O Krautrock alemão, como eu já disse aqui mais cedo, vai ser muito influenciado por Stockhausen. E um desses caras
dessas bandas alemãs, chamado Holger Zucai, não sei como se fala isso em alemão, ele vai ser o líder do Can, que é uma C-A-N, que é uma banda que eu adoro, para mim é a minha favorita da banda dessa cena krautrock alemã. E esse baixista ele vai falar, eu conheci o Stockhausen quando eu era seu aluno na faculdade de música e eu tinha sido reprovado em todas as matérias. E eu procurei o Stockhausen para ser discípulo, trabalhar com ele. E ele gostou de mim, ou seja, o Stockhausen percebeu que aquele cara que foi reprovado em tudo era perfeito. Por quê? Era um cara que não estava se encaixando na música tradicional, dentro daqueles padrões previamente aceitos. Pois bem, o Stockhausen foi o primeiro cara, não sei se foi o primeiro, mas na Alemanha foi o cara mais influente a fazer experimentações. Ele conseguiu criar a onda, a música a partir da onda senoidal. Isso é uma coisa de física e eu, professor mongolóide de geografia, não sei explicar o que é, mas eu posso pelo menos tentar exemplificar. Seriam aquelas ondas sonoras. Ficou ridículo eu fazendo, mas é basicamente isso. Ou seja, é o cara que está tentando botar de lado instrumentos convencionais por sonoridades bizarras, que para ele é uma coisa linda. De um lado alemão, tínhamos então o Stockhausen, e do outro a gente vai ter o John Cage. O que é o John Cage? O John Cage ele é mais velho, ele é nascido primeiro do que o Stockhausen. O Stockhausen, me surpreendi, ele ainda está vivo, está com 79 anos, pensava que já estivesse morto. O John Cage já morreu. O que o John Cage, americano, ele pregava? O experimentalismo total, sem limite. Né? A música aleatória, ou seja, fora desses padrões, que nem o Stockhausen, pré-determinados. Ele não queria, como outros músicos, procurar uma ordem no meio do caos. Não. Ele queria o seguinte, ele queria fazer da música um despertar para o caos. Em vez de colocar ordem, ele queria usar barulhismo musical, aspas para essa coisa que eu falei, barulhismo musical, para que a pessoa despertasse da sua alienação. E ele, né, vai ser muito influente também nesse pensamento de alienação, de acordar, de romper limites, porque ele era um cara anarquista. E, por favor, Coluna Blues Rock não entra em discussões políticas. Estou apenas fazendo uma biografia do cara. Tanto é que, se o Stockhausen foi decisivo na formação do Krautrock, que é a cena de rock alemã, o John Cage ele vai ser uma influência decisiva para uma banda. Qual banda norte-americana? Velvet Underground, que é uma banda já completamente lisérgica, uma banda que vai trazer sonoridades bizarras, com o seu líder Lou Reed. Lou Reed era um gênio, convenhamos, né? Pois bem, temos essas duas grandes influências nessa cena, nesse florescimento eletroacústico. Então a gente pode começar a falar aqui, um segundo para o gelo. Não é fácil ficar falando. Tem que se hidratar. Hidratem-se, por favor. De preferência com cevada. Pois bem, nisso, em 68, a gente vai chegar no que é o pré-Kraftwerk. Porque Ralf Ritter e o Florian Schneider, eles vão fundar com outros caras o Organization com S e não com Z, que vai ser uma banda experimental com o pessoal lá do Conservatório de Düsseldorf. Eles vão fazer um disco, só apenas um disco, que é o... Cadê o nome? É o Float Tone, se não me engano, ou Tone Float. Né? E eles vão fazer uma banda de 6, 7, às vezes até 9 integrantes, variava muito, com experimentalismos. Som orgânico, instrumentos da música clássica, com um ou outro teclado bem primitivo. Eles vão fazer isso
E aí, nesse disco, além de já começar a rolar a química Ralf Ritter e Florian Schneider, eles vão conhecer o cara que colocou tudo isso para frente, que conseguiu estruturar tudo isso, que foi o produtor Conny Plank. Alemão eu ainda não sei. O Conny Plank, ele tá pro krautrock alemão, assim como o Sam Phillips tá pro blues e rock and roll. Ele tá pro krautrock, assim como o Phil Spector tá lá para Motown dos Estados Unidos. Ele vai ser o cara que vai conseguir dar um nó nisso tudo. Pois bem, agora falando do krautrock alemão, por que eu falei aqui no início que esse nome krautrock não é uma coisa lá tão legal? Porque no final da década de 60, o mundo explodiu com a invasão britânica. Beatles, Rolling Stones, Cream, Animals, Kinks, Jimi Hendrix, que apesar de ser americano, ele explodiu na Inglaterra. E isso tudo 20 anos depois da Segunda Guerra Mundial. 20 anos depois de Hitler ter bombardeado Londres e todo aquele sul da Inglaterra. Os alemães tinham ódio, os ingleses tinham ódio dos alemães. Havia o ressentimento da Segunda Guerra ainda. Então, quando começam a florescer essas bandas de rock alemães, o que a imprensa, a mídia inglesa fala? Krautrock. Kraut é chucrute, repolho. Repolho rock, porque o alemão só come repolho. Seria como chamar o Brasil, o rock brasileiro, feijoada rock. Ou o rock argentino de empanada rock. É uma coisa bem depreciativa. Por isso que os caras não gostam desse termo. Pois bem, o Conny Plank, ele vai ser o cara por trás de bandas como Kraftwerk, Neu, Neu, com uma exclamação, que é uma banda fantástica, Guru Guru e Cluster. Bandas nas quais o Conny Plank estava por trás. Agora, se você quer saber um pouquinho mais de krautrock, recomendo novamente o documentário Krautrock, The Rebirth of Germany. Krautrock, o renascimento da Alemanha. Tem no YouTube e tem no Vimeo também. É bem fácil de se encontrar, inclusive com legendas. Agora, outras bandas de krautrock que, apesar de não terem o dedo do Conny Plank, Popol Vuh, Embryo, Faust, não sei como falei em alemão, Amondu 2, Ashratempel. Não achem que eu sei tudo de cabeça, eu sempre faço as minhas anotações e o meu roteirinho aqui para eu não me perder. Altos. Pois bem, nesse tempo, nesse período, Ralf Ritter e Florian Schneider largam o Organization, que acaba, e fundam Kraftwerk com a produção do Conny Plank. E é aí que a nossa brincadeira vai começar. É agora que a gente pode falar diretamente sobre o Kraftwerk. E nessa primeira fala sobre Kraftwerk, eu vou chamar um cara que eu admiro muito, cada vez mais, isso porque eu conheço ele desde segunda-feira agora. Vou chamar meu amigo Otávio Castro. Fala, Otávio. Salve, salve! Tudo bom, meu amigo? Muito bom, muito bom. É isso aí, vamos pro som. Vamos pro som. Pô, primeiramente, deixa eu te apresentar. Esse é Otávio Castro. Esse cara, eu ia falar uma palavra aqui, só que minha filha de 4 aninhos chegou aqui, então não posso falar por enquanto. Esse cara, ele segue a mesma linha do Hermetão e do Carlos Malta, músico universal. E, para minha surpresa, né, eu conheci ele semana passada, que amigos em comum nossos me indicaram ele. Comecei a escutar e segunda-feira foi uma das melhores entrevistas que eu fiz na minha vida. Tá lá no YouTube, Coluna Blues Rock 2.0. Que bom. Que minha filha tá aqui, eu quero falar essa palavra com F-O-D-A, só que eu não posso falar. Tudo é som e Kraftwerk tem tudo a ver com isso, cara, que é a usina de som, né? Sim, exatamente,
É isso que eu ia chegar. Eu moro perto de um lugar chamado Usina, né? A minha casa fica muito próxima da usina, que é um cruzamento que tem aqui no começo da montanha. E aí eu costumo dizer que a minha casa é a usina de som. E aí tem essa coisa, assim, quando eu falo do Kraftwerk, assim, tem essa referência, né? Desse lugar Sim. explosivo, assim, libertário, né? Sim, é isso que eu ia chegar, só que minha filha está aqui, então eu ia falar que você é FODA para CARRALHO, muito. E agora que ela está indo... Fecha a porta, filha. Não, fecha a porta aí, eu quero falar. Otávio Castro é foda para cacete. Então vamos começar nisso aqui, porque o Otávio Castro, ele é para quem conhece ele apenas de longe, à primeira vista, ele é apenas, com todas as aspas do mundo, um gaitista. Só que ele não é apenas um gaitista. Ele é multi-instrumentista e é um cara que tem um pensamento na qual eu sigo, né? Que é romper com as barreiras dos rótulos. Você rompe com a barreira do rótulo. Para você é música, ponto, independente de ser o rótulo. E na nossa entrevista de segunda-feira agora, você que citou o Kraftwerk, eu pensei, opa, vamos tirar coisa daí então. Fala então pra gente, porque assim, o Kraftwerk, ele não é apenas eletrônico, ele não é apenas rock. Ele mexe com uma coisa muito mais abrangente. É um movimento estético, né? É um movimento estético, é um movimento de linguagem e de uma certa forma, são uns caras que assumem a contemporaneidade, né? Então, assim, a época deles é a época de um som eletrônico, né? Que hoje, quem ouve os discos, né? Os primeiros discos, o autobahn, fica achando que é um som tosco, né? Mas, assim, aquilo era a ponta do som que se produzia eletronicamente, né? Sempre lembro do meu primeiro instrumento de notas, né? O meu primeiro instrumento de notas é um teclado PSR, que hoje eu mostro para as pessoas acham horroroso. E eu continuo gravando com o meu PSR e as pessoas não percebem que o que eu estou gravando com um instrumento antigo. O Hermeto Pascoal, por exemplo, ele insistiu, até hoje, ele grava com DX7. Então, assim, na realidade, o Kraftwerk tem uma coisa de linguagem, de estética e uma coisa de música também, né? Que é a música com eletrônico. Né? Particularmente, eu comecei a ouvir para poder pedalar, né? Porque eu pratico ciclismo. E a música do Kraftwerk, ela tem um pulso muito firme, porque é eletrônico. Então, ela lembra até o som do metrônomo, né? Pi, 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 pi. Então, assim, para quem pratica atividade física, é um som interessante, porque ele é bem disciplinado. E por ser eletrônico também, ele é muito afinado. Então, aí, se você ouve hoje, pode ter várias leituras, né? Mas uma coisa é certa, os caras estavam na ponta, inclusive com o uso do vocoder, né? Que é um equipamento para gravar voz, e eles foram tipo os precursores do vocoder, né? Enfim, e por aí vai. Foi perfeito nisso, né? E é curioso, porque assim, os primeiros 3 discos do Kraftwerk são todos instrumentais e ainda não entram naquela onda eletrônica. Ainda é uma onda semi-orgânica, ainda com com bateria, com guitarra, com flauta, né? Inclusive 2 integrantes, o Michael Rotter e o Klaus Dinger, que depois eles saem do Kraftwerk e fundam o Neu!, que é uma banda daquela cena ali do Krautrock, né? Mas é curioso, porque disco após disco, o Kraftwerk ele sempre trazia alguma novidade. Ou um sintetizador, ou aquele sequenciador, né? Eu falei aqui mais cedo, Otávio, sobre a música, ou o efeito musical da onda senoidal, que eu não sei explicar muito bem o que é isso, mas você pode explicar então pra gente o que seria essa onda senoidal ou o sequenciador? Rapaz, eu vou te confessar com toda honestidade que eu não sei direito responder isso. Mas o que eu posso falar deles é que tem uma questão que talvez seja isso, de microtons, né? E de polifonia. Sim. Então, assim, você estava falando da questão do despertar para o caos, da coisa da alienação e desse movimento anárquico, né? Sim. E assim, eu tenho muita influência disso.
Porque, na verdade, há uma superposição de tonalidades. Muitas vezes fica um acorde meio mal entendido. Eu não sei se tem a ver com isso, né? Mas eles mexem com microtons, né? Essa coisa assim, E é uma coisa muito erudita, assim, né? Eles têm uma coisa do conservatório, né? Poxa, eu não vou saber te responder exatamente o senoidal, isso aí realmente eu estou meio por fora, mas assim, existe uma questão de microtons muito forte e de mexer com hertz, né? Sim, você falou dessa coisa do acorde dissonante e tal. Vou dar um exemplo aqui. Eu não posso escutar Kraftwerk quando a minha mulher está em casa. Porque ela fala que é um som. Ela fala, como é que ela fala? Ela fala esse caos aí, ou essa coisa dessa coisa paranoica. Quem não está acostumado não consegue digerir isso. Eu fiz aqui, eu estava hoje, eu aproveitei, né? Eu dei uma pedalada hoje, pedalei no spinning, né? Porque não dá para ir para rua. Aí fiquei ouvindo o 3D, que para mim talvez seja o disco mais, assim, na minha opinião, assim, o disco que me agrada. Pronto. E aí tem duas músicas nele que eu prefiro, assim, que eu gosto mais, que uma delas é Airwaves, né? Aí, em homenagem à coluna Blues Rock, eu fiz uma versão de Airwaves, porque assim, o que acontece? É curioso como é que é uma música assim que traz informações que se ligam com outras coisas. Não só liga com o rock, como hoje eu fui me tocar de que o Kraftwerk também faz uma ponte com o baião. Mas, assim, então quer dizer, da mesma forma que eles capturavam o presente e traziam para uma cena, eu acho que assim, uma das coisas que eu tento fazer também é de pegar essas influências e trazer para hoje, sabe? Existe uma música do presente, né? Uma música caótica do presente. Posso fazer esse som? Por favor. Olha só, é o Airwaves de um jeitinho nosso. Assim, ó. Basicamente, a música é... Não é isso, não é exatamente isso, porque ali você vai ouvir computadores, você vai ouvir um monte de coisa tocando ao mesmo tempo, mas a raiz da música é essa, né? Então eu fui assim, ó.
Desculpa, não sei se ficou bom a qualidade, mas... Otávio, tudo que você faz fica maravilhoso. É tudo rock and roll, é tudo rock and roll. Isso aqui é superposição, isso aqui é aquela coisa dos microtons aqui, ó. Isso aqui, se você colocar numa pauta e levar para o professor da universidade, ele vai dizer que está errado. Mas não interessa isso, entendeu? A coisa é o som. Como é? Mas tem esses semitons aqui, ó. Aí vai. Então, assim, esse ciclone musical, eu acho que o Kraftwerk tem muito a ver com isso, porque é muito comum nas músicas dele, você tem os pedais e você tem um monte de coisa andando em volta, e se você for tirar as notinhas e botar num papel, muitas vezes você vai pensar assim, pô, isso aí não podia estar junto. E aí tem a questão estética. O Wallace, que está aqui quase todo dia aqui nas nossas quarentenas sessions, ele está perguntando aqui, o microtom seria a escala oriental? Isso. Na realidade, os microtons, você está mexendo com... É isso aqui, por exemplo, ó. E aí eu consigo andar dentro disso, entendeu? O piano não anda dentro disso. Mas o piano não entra dentro disso. Mas quando eu promovo isso aqui, ó, quando eu toco 5 notas cromáticas juntas, os harmônicos delas se cruzam numa altura que gera esse Na realidade, é muito comum que quem não estuda música perceba melhor isso que quem estuda. Porque a gente que estuda música, a gente tende a falar assim, isso é uma nota. E quem não estuda música tende a dizer que isso é um som. E aí esse retorno do músico, a capacidade de ouvir som, né? E é isso. E aí você tem uma série de notas, né? Por exemplo, em alguns lugares do mundo você tem... A escala cromática tem 15 notas, 14 notas, 16 notas, né? Pra gente tem 12. Ô, Otávio, isso está interessantíssimo o que você está falando. Só deixa eu fazer uma recapitulação aqui, que eu vi que tem muita gente chegando agora. Meu orientador de mestrado foi um maluco que me abraçou para fazer um mestrado falando sobre blues. O Ivan Busic, da batera do Dr. Sim, está sempre aqui também. Um abraço, Ivan. Um abraço, Augusto. Já falamos aqui do Stockhausen, já falamos aqui do John Cage. Estou aqui com o Otávio Castro, multi-instrumentista, um dos músicos mais fodas de gente boa que eu já conheci na minha vida. Otávio, você falou aqui da escala do microtom ser uma escala oriental. É muito interessante, porque já falamos aqui do Stockhausen e do John Cage, e eu estava lendo que ambos tiveram influência da filosofia o Stockhausen da filosofia indiana e o John Cage da filosofia do Zen budismo. Você vê só como uma coisa vai de encontro, porque se tornou o Kraftwerk, com aqueles mantras que começou com um eletroacústico, passou por um eletrônico, mas sempre com aqueles mantras, com aquelas notas bizarras, com aquelas coisas que dão uma estranheza, né? Ó, quer ver? Tô aqui com uma nota, tô aqui com um dó sustenido, afinado em 440, né? 440 Hz. Aí dá para você subir, subir só os Hz. Continua sendo um dó sustenido, ó. Continua sendo, ó, tem o símbolo do dó sustenido aqui, e aqui estão os Hz. Sem deixar de ser dó sustenido. Ele vai descer, ó. Então, o eletrônico permite você manipular exatamente com isso, né? Atualmente tem um rapaz muito bacana que está chegando em outras compreensões disso, que é um menino chamado Jacques Collier. Vale a pena você dar uma olhada nesse rapaz. É um rapaz assim bem bastante fora da curva. E ele tem pensado em formação de acordes com notas em 438, notas em 442, notas em 441, e aí fica um acorde todo desafinado. Só que quando você ouve a música dele,
é absolutamente mágico o som que dá. O som é maravilhoso. O som é maravilhoso. Aí ele explica como é que ele chega a essas combinações de notas em variações de hertz dentro dela, né? Então você tem um dó, 440, ele pode descer até 438, pode subir até 442. Por exemplo, eu tenho gaitas afinadas em 442, às vezes 440, porque depende do piano, do lugar. Então, assim, o Kraftwerk mexia muito com isso, porque era uma curiosidade, né? Na verdade, você com os aparelhos eletrônicos, você consegue manipular o som, né? E aí, Sim. você, beyond the notes, né? Eu indiquei aqui mais cedo, e vou indicar ao longo de todo esse programa especial, porque é muito bacana. O documentário que tem no YouTube, Krautrock, The Rebirth of Germany. Chega a um ponto que um daqueles experimentalistas alemães lá, ele fala o seguinte, mexendo lá naqueles sintetizadores antigões, cheios de botão, que parecia quase que um quarto, aquelas máquinas todas, né? Ele falava o seguinte, o que me dá mais prazer em fazer esse tipo de som é que eu nunca vou fazer um som igual ao que eu fiz ontem. Isso é muito bacana. Amém. Amém. Que assim seja. Que assim seja. É um pensamento muito vanguardista, né? Sim. Aliás, a discografia deles, assim, vale a pena para quem quer conhecer legal, pelo menos ouvir algumas faixas de cada disco, né? Porque é uma árvore que cresce, né? Ao longo de, vamos dizer, 30 anos, né? Pelo menos. Sim. E eu chamo a atenção novamente para isso, porque eles começam fazendo um som orgânico, bateria, flauta, às vezes um piano, guitarra. Depois eles começam a botar elementos de free jazz. Depois eles começam a botar elementos da música erudita, da música clássica. Aí eles entram naquele chamado eletropop. E já no Tour de France, 100% eletrônico, 100% robótico. Foi esse disco que me fez conhecer eles. Foi exatamente esse disco aí que me fez conhecer eles, que é um disco curioso, né? Eu conheci nessa coisa do ciclismo, né? E falaram, não, cada música é uma etapa do Tour de France. Sim. E aí eu fui nisso aí, mas eu já estava ligado nesse som sem querer, né? E depois eu fui ouvir, fui falar, caramba, eu lembro desse tipo de som. E quando eu tinha lá os meus 7, 8 anos, quando eu adquiri o tal do PSR, desse teclado maluco, eu sempre gostei desses sons, né? Mas aí eu vou entrar num outro papo que é muito longo, mas enfim, você tinha como fazer superposição de tocadas. E aí eu comecei a fazer as bases para eu improvisar. Aí depois acabei nas vinhetas, que eu te contei outro dia que tem no meu canal 91 vinhetas. Essas vinhetas são muito resultado dessa relação com esse meu teclado. Então, assim, essa novidade da tecnologia, os caras torceram o pano mesmo, mas usavam tudo que tinha que usar, né? Aí hoje é engraçado, eu fui mostrar para uns alunos meus, aí falaram, mas que som estranho. Pois é, cara. Aí você tem que acompanhar a época. Os caras, eles estão pegando os equipamentos da época. Então, assim, é super mega moderno, né? Eles começam a botar o eletrônico na época que o eletrônico surge, né? Por isso que ele é um dos precursores da música eletrônica. E isso aqui, para quem me acompanha diariamente aqui, eu já vou falar pela 28ª vez, mas eu não sempre vou falar aqui. Entrevistei um guitarrista de Portugal, de blues, o cara toca pra caceta. E ele falou o seguinte, é muito fácil falar hoje, 2020, que o som do Muddy Waters era clássico. É clássico. Não. Na década de 50, foi um som completamente revolucionário. Porque ele foi o primeiro cara a fazer uma formação guitarra solo, guitarra base, baixo, gaita, bateria. Ou seja, o cara rompeu com o que se fazia na época. Ele arriscou. E o Kraftwerk, novamente, disco após disco, era sempre uma coisa nova. E é por isso que eu gosto pra caramba do Kraftwerk, cara. Criticar a obra pronta é mole, né? Claro. Eu fui introduzido, a partir de um amigo meu, no Kraftwerk, com o Elétrico Café. Para mim, o Elétrico Café
Pô, uma música com um disco que abre com põe, com tchá, põe, com Sim. tchá. Porra! E isso foi usado no jazz, você sabe? Existe um saxofonista que assim, tá entre minhas principais influências. Ele pegou exatamente esse começo dessa música e fez uma música de dança afro. Então, assim, mas assim, é exatamente as sílabas e exatamente a afinação da gravação do Electric Café. Exatamente. Exatamente o que você cantou. Exatamente. Isso sem falar que o Kraftwerk, é claro que eles estouraram na Alemanha, e isso a gente tem que pensar o seguinte também. Aqui hoje, não está estourando hoje que eu vou mandar um zap aqui, vou mandar do YouTube. Não. Era uma época de Guerra Fria, era uma época que a informação ainda não girava com essa velocidade toda, os meios de comunicação eram muito lentos ainda. Então, assim, o Kraftwerk foi realmente influenciar a música mundial. Eu acho que o Otávio deu uma... voltou. O Kraftwerk foi realmente influenciar a música nos Estados Unidos tal, na década de 80, justamente com o Electric Café. Portanto, a música do Kraftwerk depois, ela vai influenciar o África Bambaataa, os DJs de Nova York, aquele tal do Miami Bass. O que é o Miami Bass? O Miami Bass é aquele tu, que depois o funk carioca acabou pegando muito. Ou seja, o Kraftwerk, sinceramente, nego vai rir de mim ou então vai ficar com raiva de mim. Mas se me oferecem para eu escutar um disco do Beatles e um disco do Kraftwerk, eu vou no disco do Kraftwerk sem sombra de dúvida. A discussão clássica é essa, né? Beatles e Kraftwerk. É a discussão clássica. É a discussão clássica. É Beatles ou é Kraftwerk? Isso aí é o embate clássico, né? É quase o que fazem entre o Hermeto e o Egberto, assim. Hermeto ou Egberto, ou Toninho ou Ginga. Assim, muita calma nessa hora, né? Eu acho que se todo mundo ficasse no mesmo lugar, ia sair uma sonzeira muito bacana. Eu fico imaginando, porque ambos eram vanguardistas, né? Só que talvez o Kraftwerk se arriscasse mais, né? Acho que aí está o barato, né? Acho que aí está o barato dos caras. É o de se arriscar, né? É muito mais audacioso, né? Sim, com certeza. Otávio, meu amigo, que participação legal, cara. Eu te conheci na segunda-feira. Eu te agradeço, porque é a primeira vez que sai em algum lugar que eu sou multi-instrumentista. Eu evito ao máximo, porque eu tenho um mega respeito a todos os instrumentistas, né? Então eu falo que eu toco só gaita. E só para mim é muito. Mas, assim, te agradeço muito pelo carinho com o meu trabalho, de ter me convidado de novo, fica à vontade. E é isso. Cores, novidades, mistura, é isso aí. Tudo é som, tudo é música, vamos em frente. Muito obrigado pelo convite e um abraço a todo mundo aí que está no canal. Aí. Pô, irmão, que eu agradeço demais. Te conheci segunda-feira e já sinto que nascemos para sermos melhores amigos. Show de bola, show de bola. A gente vai se conhecer assim que essa história passar. Vai passar logo. Com certeza. Com certeza vai passar irmão. logo. E eu vou. Aí é o seguinte, você vai ter que estar no dia que eu for estrear a minha pedaleira, que eu vou ligar aqui a bomba relógio e vai sair raio laser do amplificador. Vamos que vamos. E já falei, o seu próximo projeto de CD vai ser fazer um tributo a Kraftwerk com a gaita nas pedaleiras. Pois é, eu preciso evoluir muito para isso, mas vamos que vamos. Valeu, meu irmão. Fica com Deus. Um abraço grande. Valeu. Que participação legal aqui com o Otávio Castro. Eu não me canso de dizer, eu conheci ele segunda-feira agora. Caramba, já tô assim, eu tenho uma identificação com esse cara. Caralho. Perdão, não posso mais falar caralho, porque o meu vice-presidente de marketing falou que eu tenho que atrair patrocinadores. E patrocinadores não apoiam páginas e pessoas que falam palavrão. Porra, vai tomar no cu, caralho. Mas enfim, não posso mais falar isso. Para você que chegou agora, comecei falando aqui, explicando todo aquele mise-en-scène do Kraftwerk, da Alemanha dos anos 60,
as raízes de Stockhausen, as raízes com o John Cage. Minha filha já está dormindo, Wallace. E chamei o Otávio para falar, né, sobre o conceito de Kraftwerk. Uma coisa muito bacana, né? E agora eu posso chamar o André Floyd, né? Mas antes de chamar o André Floyd, eu quero falar o seguinte. Eu sei que tem muita gente aqui que gosta de Kraftwerk, então quero já deixar o convite. Depois da participação do André Floyd, eu vou deixar a participação aberta para quem quiser participar, falar do seu... Nem que seja para falar, eu gosto pra caceta do Kraftwerk. Vou deixar aberto a participação, só mandar um me chama, ou chama eu, enfim. Enfim, mas agora que a gente já viu, né, as raízes do Kraftwerk, John Cage, Stockhausen, esse conceito de Kraftwerk, de explorar fora da caixa musical, de romper com os padrões, né, de fazer essas notas bizarras. Eu vou chamar assim como notas bizarras porque eu não sou músico, o Otávio explicou muito melhor do que eu. Agora eu posso entrar de fato na carreira do Kraftwerk. E é por isso que eu agora chamarei senhor André Floyd. Estou chamando André Floyd. Chamou, entrou. André? Tá ouvindo? Tô aqui. Muda a câmera, que eu estou vendo um móvel. Peraí. Agora eu estou te vendo aqui pequenininho. Inverteu aí? Não. Não? Clica 2 vezes na sua imagem. Agora foi. Eu vou sentar ali, peraí. Tá. Mas aí vira ela, André, porque você tá deitado. Põe o teu celular em pé, por favor. Ah, tá, peraí. Aqui tá no... Aí, tá perfeito agora, meu amigo. Tá aqui? Beleza. Peraí, eu vou tirar só do pilar aqui. Tá. Como é que tá? Peraí. Peraí. Tá me ouvindo aí? Tô te ouvindo, mas a sua imagem sumiu. Sua imagem tá congelada, quer dizer. Mas é o seguinte, eu vou te tirar e colocar, tá? Tá certo, aí vai dar certo. Isso. Ao vivo é assim mesmo. Vamos embora de novo. Agora foi. Agora foi, né? Tô aqui com o André Floyd, um cara que eu conheci. Ô André, agora eu vou pedir uma outra coisinha. Você teria como colocar um fone, porque tá dando retorno quando eu falo aqui. Ah, sim, peraí, eu vou colocar um fone. Tranquilo, vai Não sem repara pressa. Sem pressa. Repara que é fone sem fio. Tranquilo. Ao vivo é assim mesmo, fica tranquilo. Mas eu vou te apresentando então. Eu tô aqui com o André Floyd, é um cara que eu conheci nos tempos de Facebook. Fala dos tempos de Facebook, porque eu não tenho mais Facebook, né? Tenho lá um perfil fake só para manter a página do Coluna Blues Rock. Conheci ele quando eu fiz uma entrevista com o Carl Palmer, baterista do Emerson Lake Palmer. Para quem quiser ler, só jogar Coluna Blues Rock no Google, vai aparecer lá um site que tem 300 mil entrevistas que ninguém tá se fudendo para ler. Eu percebi isso, que ninguém quer ler mais, por isso que eu faço vídeos.
é mais fácil de ser assimilado. E o André pediu para usar a entrevista lá para o site dele do Confraria Floyd Stock, e evidentemente que eu deixei, porque se está no Google, para mim é domínio público. Então eu conheci o André lá atrás. Tá me ouvindo aí agora? Estou te ouvindo. Ainda estou escutando minha voz, mas deixa, tranquilo. Conheci então o André lá atrás e vi que o cara é uma enciclopédia de rock progressivo, mas também de rock em geral. E é por isso que hoje eu chamei aqui para bater esse papo com o André. André, eu vou fazer uma pergunta para iniciar aqui o nosso papo. Para você, Kraftwerk é rock progressivo? André, tá no escuta? Tô ouvindo aqui. Então, para você, Kraftwerk é rock progressivo? Não. Não, porque, assim, apesar de ter uma variante no krautrock ali, né, uma seminal, né, no krautrock, mas, assim, é muito robótico, vamos dizer assim, e eu acho que a proposta mesmo é outra. Acho que nem eles gostariam de ser chamados assim, né? E não vejo necessidade de ser, né? Você sabe que eu adoro rock progressivo, mas nunca enquadrei. Eu gosto do Kraftwerk desde a década de 80, né? Eu descobri o Kraftwerk como você também, no Electric Café, né? Uhum. Mas nunca fiz essa ligação e nem fiz questão de fazer, até pelo contrário, né? O Kraftwerk entrou na minha vida numa fase onde eu procurei, não foi nem conscientemente, mas foi por acaso, eu acho, ouvir uma música menos, vamos dizer assim, menos emocional, né? E mais cartesiana, né? Eu lembro que conheci, você falou aí da questão do Miami Bass, né? Uhum. E eu conheci o Kraftwerk, inclusive, num programa, né? Quando eu morava aí no Rio, de funk, tocando no rádio, né? Que era música non-stop, tocando no programa da rádio FM Tropical, na época, extinta FM Tropical. Isso foi em 87. E eu pirei naquilo ali, né? Comecei a procurar. Aí eu mudei para cá na sequência, para Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E aqui eu comecei a comprar tudo, né? Comecei a comprar tudo, comecei a comprar o Autobahn, né? E fui indo na sequência Autobahn, Radioactivity, Trans-Europe Express, que o Trans-Europe Express, na verdade, aquela cadência, né, clássica, que seria quase um riff de teclado, né, né? Aquilo deu, você falou do África Bambata, Uhum. aquilo deu origem ao África Bambata, aquela Planet Rock do África Bambata é todo Sim. sugado ali do Sim. Trans-Europe Express, né? Sim. Então, eu fui descobrindo isso tudo e assim, comprei todos os álbuns, né? E o Kraftwerk, ele pegou também na questão, como o meu antecessor aí, colega falou, a estética, né? Porque, assim, eles pegam, você vai ver, é totalmente diferente. Um espetáculo do Kraftwerk, eu tenho aqui o Mínimo Máximo, por exemplo, que foi o show que eles fizeram em 2005, né? E lançaram em DVD e CD. Né? É diferente de tudo que você já viu, porque você não tem músicos fazendo performances no palco. Você tem 4 caras com sintetizadores tocando as canções, né? E uma série de projeções no telão, né? E você vê o pessoal ali na plateia, no vídeo, meio estupefacto, né? Vendo aquilo ali, né? Uma questão conceitual muito mais de imagem e som do que propriamente de som. E aí eles vieram, foi interessante, porque teve um hiato muito grande, né? Sim. Eles pegaram, lançaram, vamos dizer, o Computer World em 81, Sim. demoraram até 86, lançaram o Electric Café.
Ali parecia que acabou o grupo, né? De repente veio em 91 o The Mix, né? Que eles pegaram toda a obra e remixaram e fizeram uma coisa, na verdade, no Dance Music mais interessante até do que os próprios da época faziam. New Order e Pet Shop Boys, etc. Né? Eles pegaram como se fossem os vovôs chegando na festa, né? E falando para os meninos, ó, senta aí que a gente vai ensinar vocês como é que faz. Né? O meu amigo também confrade da confraria, o Renato, ele que também é um craftworkiano inveterado, ele tem uma frase que é muito interessante, que naquela época o Kraftwerk chegando, na década de 80, nesses trabalhos, né? Querendo se enturmar, né? Com os da época, é como se fosse Jesus tentando chegar na Santa Ceia pedindo um lugar, né? Então, é assim, os caras são foda, os caras, assim, é uma questão estética fantástica. Aí, tá, em 91 teve esse remix, que eu adorei, na verdade, porque trouxe tudo de volta, eu achei que acabou e não acabou, né? Para ter uma ideia, nesse remix, na época, esse remix 91, né? Em 92 eu ganhei um cachorro, adivinha o nome do cachorro? Ralph. Né? O saudoso Ralph. Aí o que acontece? Quando foi agora, aí teve o mínimo máximo em 2005, que eu comprei, inclusive importei, inclusive, que não tinha no Brasil para comprar, mandei trazer de fora, né? Tá aqui, inclusive, não sei se dá para ver. Aí, ó. Sim. Entendeu? Aí pronto, falei, agora os caras vão acabar, né? Teve a saída do Florian Schneider, né? Agora saudoso Florian Schneider em 2008, acabou, né? Quando eu foi acho que 2018, né? Estou fuçando lá minha internet, eu me deparo com aquele 3D, né? Um trabalho maravilhoso que eles lançaram ao vivo, fizeram no Museu de Nova York, 8 concertos, né? Cada dia um Sim. álbum, Sim. tudo na concepção de imagens 3D. E aquilo ali eu falei, nossa senhora, quando eu pensei que eu não tinha mais coração, os caras me vêm, me dão essa lambada, né? E eu peguei e, pô, falei, inclusive esse disco, eu cataloguei ele como um dos melhores de 2017, foi lançado. E eu tem aquela lista de 2000 de melhores álbuns, né? Uhum. Da confraria, de estúdio. E eu fiz uma menção honrosa, como ele é um álbum vivo, menção honrosa foi esse álbum aí, porque eu falei, nossa senhora, esse álbum é maravilhoso. Ô, André, como eu sei que você é um cara enciclopédico no que diz respeito a rock e música também, vamos fazer o seguinte, vamos debatendo aqui disco por disco deles, que eu acho que vai sair uma coisa bem bacana aqui. Não sei se você chegou a escutar os 3 primeiros discos deles, que são aqueles sons mais orgânicos ainda, né? Não tem sintetizadores, ainda essa instrumentação clássica com bateria, guitarra, flauta e alguns teclados assim bem primitivos. Estou falando aqui do primeiro Kraftwerk, que é o de 71, homônimo, né? Kraftwerk. Depois o 72 Kraftwerk 2 e o terceiro Ralph und Florian, Ralph e Florian, né? Desses 3 eu só não escutei o Ralph e Florian, mas o primeiro Kraftwerk e o segundo Kraftwerk são 2 descassos mesmo sem aquela roupagem eletrônica, cara. Sim, é o experimentalismo da época, né? E que, na verdade, isso aí deu origem um pouco mais tarde ao Tangerine Dream, né? Que Sim. a gente via muitos elementos do experimentalismo puro, né? E conforme... E, assim, foi um estágio embrionário que você via se formando, né? No Ralph e Florian, que você falou, o terceiro, né? Uhum. Ali já estavam... É como se já tivesse formado... Vamos jogar aquela polêmica de novo um pouquinho. É como se já estivesse dizendo para o mundo, ó, nós somos o Lennon e McCartney do negócio, né? Vem cá, vai